Química avançada. Configuração eletrônica e ligações. O átomo de Rutherford-Bohr. O modelo do átomo proposto por Rutherford era uma mudança drástica em relação à maneira como os átomos tinham sido visualizados anteriormente. Os átomos eram considerados esferas sólidas, com sua massa espalhada uniformemente em cada um deles. Por outro lado, o modelo de Rutherford previa que mais de 99% da massa do átomo estava concentrada em menos de 1% do volume disponível. Entretanto, existia uma ideia preocupante de que, enquanto o elétron girava ao redor do núcleo, ele emitia radiação eletromagnética. E isso faria o átomo visualizado por Rutherford se autodestruir. Niels Bohr, um contemporâneo de Rutherford, refinou o modelo. Bohr manteve todas as características do modelo de Rutherford e explicou como o elétron poderia ficar em órbita ao redor do núcleo. Mas juntou algumas restrições ao modelo. Ele disse que os elétrons não tinham liberdade para se mover em qualquer órbita, mas sim somente em determinados níveis de energia ou órbitas, e que nessas órbitas os elétrons não irradiavam energia. Além disso, para um elétron passar de um nível de energia mais baixo a um mais alto, ele tinha que absorver a quantidade certa de energia de outra fonte, como um elétron livre ou um fóton de radiação eletromagnética. Bohr sugeriu que, ao voltar de um nível de energia mais alto para outro mais baixo, o elétron libera um fóton de radiação eletromagnética que tem uma quantidade de energia exatamente igual à diferença entre os dois níveis. Inicialmente, Bohr trabalhou com o átomo de hidrogênio e foi bem sucedido em prever e explicar muitas de suas propriedades, incluindo uma relação matemática que previa como deveria ser seu espectro quando o elétron é excitado. No hidrogênio, existe um único próton núcleo e só um elétron gira ao seu redor. Os prótons e os elétrons exercem forças iguais e opostas de atração eletrostática entre si. Dois objetos com cargas opostas, a uma distância um do outro, têm uma energia elétrica potencial, porque uma força deve ser exercida para mantê-los afastados. Se liberados do repouso, eles serão acelerados um em direção ao outro, transformando a energia armazenada em energia cinética. Mas, se o elétron estiver em movimento ao redor do núcleo, exatamente à velocidade correta, a força de atração exercida nele pelo núcleo é exatamente suficiente para fazer o elétron se mover em uma trajetória circular ao redor do núcleo. Se a força fosse menor, o elétron se afastaria do núcleo. Se a força fosse maior, o elétron se moveria em espiral para o núcleo. Como o elétron está em movimento, além da energia potencial, ele possui energia cinética. A conclusão foi que, além de percorrer uma órbita circular, o elétron também pode percorrer uma órbita elíptica. Em uma órbita elíptica, ele não se move a uma velocidade constante, mas sim mais rápido quando está perto do núcleo e mais devagar quando está longe. Tanto a energia cinética como a potencial se alteram quando um elétron se move ao redor do núcleo em uma órbita elíptica. A distância em relação ao núcleo muda constantemente,
e a velocidade do elétron também está sempre se alterando. Portanto, quando a energia cinética se torna maior, a energia potencial se torna menor. E vice-versa, para a energia total permanecer constante. Todas essas ideias poderiam ser aplicadas a outros elementos além do hidrogênio. O modelo de Bohr do átomo de hélio consiste de um núcleo com duas cargas positivas e dois elétrons movendo-se em órbita ao redor do núcleo, ambos os elétrons com a mesma energia total. Para o lítio, o modelo previa um núcleo com uma carga de mais 3, com dois elétrons em órbitas de mesma energia perto do núcleo, e um terceiro elétron com uma energia maior no segundo nível de energia. De maneira similar, o modelo de Bohr foi usado para prever a configuração dos elétrons para muitos elementos da tabela periódica. De acordo com este modelo, o sódio, com 11 elétrons, tem 2 elétrons no primeiro nível de energia, 8 no segundo nível de energia e 1 no terceiro. O potássio tem 2 elétrons no primeiro nível de energia, 8 no segundo, 8 no terceiro e 1 no quarto. É difícil desenhar essas configurações, e assim elas podem ser representadas de maneira mais simples. O potássio pode ser representado assim, embora Bohr tenha visualizado desta maneira. Logo se percebeu que elementos com propriedades similares também têm configurações de elétrons similares. Lítio, sódio e potássio, todos têm um elétron no nível de energia externo. Todos os 3 elementos são metais moles. Quando expostos ao ar, estes metais corroem em poucos segundos. Existem 3 outros elementos que também são metais e se comportam da mesma maneira: rubídio, césio e frâncio. Se colocarmos todos estes elementos em um gráfico, o número de elétrons no nível externo é diretamente relacionado às suas propriedades químicas. Também parece existir um número máximo de elementos que podem ocupar um determinado nível de energia. Se este nível pode ter até 18 elétrons, é claro que, em alguns casos, um nível não é preenchido antes que o seguinte comece a se preencher. Da mesma maneira, este nível pode aceitar até 32 elétrons, mas nenhum destes 2 elementos preencheu esta órbita antes de adicionar elétrons nos níveis mais altos. Outros elementos podem ser agrupados em padrões desse tipo para ajudar a explicar similaridades químicas na tabela periódica. Com seu conceito de níveis de energia, Bohr salvou o modelo atômico de Rutherford. Foi um avanço extraordinário para compreendermos o átomo.